27. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 em diante, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti. Senhor Jesus, diante de Ti estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Pai, para ouvir os Teus ensinamentos. Pai, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, abra nosso coração, quebranta nosso coração, para que nós possamos, Pai, verdadeiramente, Jesus, ouvir a Tua palavra e segui-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, contextualizando esse momento da Bíblia, é o final ali do Sermão do Monte. Nós estamos aí na sala dos adolescentes, estudando o livro de Mateus, né, o Evangelho segundo Mateus, e estamos já no finalmente aí do Sermão do Monte. Estamos avançando aí com os ensinamentos, os primeiros ensinamentos de Jesus no seu ministério. E a gente estudando, né, para poder trazer a lição para os adolescentes, realmente esse trecho mexe muito, porque é um trecho conhecido, é uma parábola conhecida de Jesus, que deixa muito claro sobre tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida, sobre tudo aquilo que nós entendemos, que nós construímos, mas que, no fim das contas, não se trata do que nós fazemos, mas da onde está o nosso coração, aonde nós estamos, de fato. Todos nós aqui, sem nenhum tipo de dúvida, nós passamos por momentos difíceis ao longo da vida da gente. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos dias aí de tempestade, alguns durando mais tempo, outros durando menos tempo, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, cada um com o seu tempo. Tem pessoas que, ao longo da vida, da existência, sofrem mais, outros, aos olhos humanos, sofrem menos. E isso transforma e mexe muito com a cabeça da gente, porque durante muito tempo a gente entende que a gente está passando por isso por qualquer outro motivo que não seja Deus nos disciplinando, Deus nos ensinando o que não fazer. E vamos ser sinceros, a gente só aprende quando toma porrada. Dificilmente a gente aprende alguma coisa escutando de forma tranquila. A gente geralmente aprende quando o negócio vem pesado e a consequência é pesada. Conheço pouquíssimas pessoas que aprendem só de ouvir ou de ver acontecer com o outro. Pouquíssimas, praticamente ninguém. A pessoa aprende vendo o outro errar e vai e não faz, né, para não repetir. Muito pouco. Na história, nessa parábola, Jesus Cristo fala sobre duas casas. E as duas passaram pela mesma situação. Pelos mesmos eventos, né? Pela mesma coisa. Tempestades, enfim, águas, enfim, ventos, enfim, tudo aquilo que sucedeu a uma também sucedeu a outra. E na nossa vida cristã, a gente passa boa parte da nossa vida fundamentando tudo que nós acreditamos em nome de uma premiação. Então, até o pastor João trouxe aqui, né, durante o louvor, que muitos são católicos protestantes, né, que acham que tem que fazer as coisas para poder, aí sim, conquistar um prêmio de ir para o céu. E a pergunta que fica desse sermão é: aonde está o fundamento da sua casa? No que está o fundamento da sua casa? Porque a diferença, a separação entre uma casa e outra, não é o tamanho da casa, não é a estrutura da casa em si, não são os eventos que sobrevieram às duas, mas sim o fundamento. Mas sim acima do que
aquela casa foi construída. E pensando, e estudando, e buscando, né, o aprendizado para poder falar aos irmãos, nós temos duas casas. Uma que foi construída em cima de uma rocha e outra que foi construída sobre a areia. É claro que num raciocínio lógico básico, a gente já deduz que a rocha é Jesus Cristo e a areia é tudo aquilo que não está em Jesus Cristo. E de fato é isso. A questão é que não se trata de Jesus, obviamente, colocando no centro da nossa vida, mas a partir do momento que a gente coloca Jesus como a base da nossa vida, nós precisamos pagar alguns preços que muitas vezes nós não queremos. O primeiro deles é a obediência à palavra. Obedecer aquilo que Jesus diz nas Escrituras e aquilo que nós aprendemos com a nossa liderança dentro da igreja. E aí talvez esteja o maior desafio, porque aí a gente gosta de achar que também são pecadores, e de fato são, mas que não têm o direito de nos ensinar qualquer coisa, porque nós nos nivelamos com eles entendendo que eles não têm nada a nos ensinar. Ora, se aqueles que são líderes, pastores da igreja, se eu confronto eles entendendo que eles não têm condições de me ensinar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Se eu não consigo sequer me submeter a uma liderança dentro da igreja, se eu não consigo sequer respeitar uma liderança dentro da igreja. Uma das questões que hoje a gente percebe, a gente fica vendo os irmãos, que a gente mais entende que é dificuldade, é justamente isso. É de submeter a liderança, de saber ouvir, ter a simplicidade de ouvir quando erra, voltar atrás, pedir desculpa, perdão, para Deus ou para o irmão, que às vezes a gente errou contra o irmão, contra o pastor, contra o líder aí dos departamentos, né? Vejo uma dificuldade muito grande em reconhecer que está errado e sempre terceirizando, transferindo responsabilidade para tentar dormir tranquilo, tentar dormir em paz. E a gente sabe que quando a gente terceiriza algo que é nosso, isso nos incomoda, porque a gente sabe que na verdade não foi aquela pessoa, fomos nós que estamos errando. Então, construir a casa em cima da rocha é obedecer a palavra. Verdadeiramente, não só o que me convém, não só aquilo que eu quero, que me atrai, né? Então, eu obedeço aquilo que a Bíblia diz que eu concordo. O que eu não concordo, eu finjo que não estou lendo aquilo. E construir a casa na areia, aí realmente é o ápice da tragédia, porque a gente desobedece tudo e negligencia aquilo. Então, quando a gente constrói a casa da gente na areia, a gente negligencia tudo. E ela fica em pé durante um tempo. A casa na areia fica em pé. Para a gente conhecer verdadeiramente a estrutura de uma casa, a gente precisa esperar um tempo. Quando você adquire uma casa nova, ou quando você faz uma reforma na sua casa, que ali a estrutura é nova, a gente só vai descobrir se o negócio ficou bom depois que começa a chover muito. Que a gente vê se deu goteira demais, se infiltrou demais, se alguma coisa já rachou. Sem tempestade a gente não percebe como está a casa da gente. E assim também é na vida cristã. Porque é muito fácil a gente estar firme aqui na igreja quando está tudo certo na vida aí fora. Quando o casamento está ok, quando a conta está lá em cima, a conta bancária está lá em cima, está tranquilo. Quando eu estou bem no meu emprego, quando eu passei no vestibular que eu quis, ou quando eu passei no concurso que eu quis. Porque aí é fácil, você vem aqui, canta, louva, abre a boca, canta bastante, ora, não falta, vem todo culto, vem escola bíblica. Agora, quando a pessoa está no meio da tempestade, aí a gente consegue identificar onde está a casa dela. Quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, seja ela de qual ordem for, seja o que for. Quando os problemas sobrevêm, aí a gente entende como é que é o negócio. A gente entende se a pessoa quer servir ou não. A gente vê se a pessoa está firme ou não.
Então, a rocha simboliza Jesus Cristo e a sua palavra. Então, quando Jesus diz isso, está falando dele próprio. E de tudo aquilo que ele ensina, que ele ensinou, que ele ensina e que ele vai ensinar naquele tempo, que está escrito na Bíblia. Então, edificar a casa da gente sobre a rocha é aplicar verdadeiramente 100% da palavra de Jesus Cristo na nossa vida. Aplicar verdadeiramente. Não só porque alguém está me falando, não. É porque é o melhor para mim. É porque é o melhor para minha família. E esse construir sobre a rocha, ele se constrói dia a dia com a prática. E aí, quando os problemas vêm, aí a gente percebe, porque falar é muito fácil. Falar que serve, falar que está aqui todo culto, falar que está disposto. A questão é a prática, a questão é, na hora que precisa, na hora que tem a necessidade da obra ali de alguém para servir, aí que vem o problema. Para aqueles que não têm a casa sobre a rocha, porque não consegue. Ou consegue por um tempo, como nós falamos, que é aquele tempo que não há tempestade, que a pessoa consegue ficar. Porque está tudo certo lá fora. Então, irmãos, quando vem a tempestade, que a gente descobre verdadeiramente aonde aquela pessoa, aquela casa, né? E estamos falando daquela casa, que é aquela pessoa, aquele coração, aonde aquele coração se encontra. Se ele encontra em Jesus Cristo, ou se ele se encontra em todas as outras coisas, menos Jesus Cristo. E aí, uma coisa que eu achei interessantíssima no texto, é que a tempestade vem para os dois. Veio para os dois, de forma igual. O texto, o que sobrevém os dois é um copia e cola de um para o outro. Desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram a casa. São as mesmas coisas para os dois. Por muito tempo eu achava, eu entendia, que quando a gente se convertia, os nossos problemas reduziriam. Teria problema, mas muito pouquinho. Teria alguma coisinha, mas nada praticamente. Fui entender com o tempo que não é isso. E pelo contrário, costuma vir mais problemas. Porque é a tempestade que vem. São os problemas que vêm. São situações que acontecem. Terceiros que entram e causam situações que nos constrangem. E as coisas sobrevêm. E aí a gente descobre, tempestade vem para todos. Os dois homens do texto, tanto que construiu a casa sobre a rocha, quanto que construiu sua casa sobre a areia, passaram pelas mesmas coisas. Foram provados de forma igual. Foram provados de forma idêntica. Não teve nem nada a mais para aquele, ou a menos para aquele que construiu na rocha ou que construiu na areia. Foi tudo igual. Então isso nos mostra, e também por muito tempo eu acreditei muito nisso. Eu vinculava bênção a bens materiais exclusivamente. Eu achava que as pessoas que eram salvas, elas obrigatoriamente teriam bens financeiros e materiais. A minha cabeça pensava assim, estava errado. Fui entender depois de muito tempo que geralmente não é assim que funciona. Se o galardão nosso não está aqui. O galardão daqueles que constroem sua casa sobre a rocha não está aqui. Se tiver alguma coisa aqui, ok. Mas acredito que não faz sentido a pessoa ter tanta coisa aqui terrena, tanta coisa que ele não consegue nem fazer conta e sequer se lembrar da existência de Jesus Cristo. Talvez a casa dessa pessoa não está sobre a rocha, está sobre as coisas desse mundo, que é sobre a areia. Então, o que define a sua trajetória, irmão, o que define a nossa vida, a nossa trajetória, não é a tempestade que vem, porque as duas foram iguais. O que define a vida da gente é o fundamento da nossa casa, a base da nossa casa. É isso que define quem nós somos. É isso que faz com que a gente consiga passar por cima disso, mesmo com dificuldades, mesmo com tudo. Provações, enfim, tudo aquilo que a gente passa todos os dias aí, cada um com a sua
com a sua dificuldade particular, cada um com a sua particularidade disso. Todo mundo passa por alguma coisa nesse sentido, mas o que nos define como crentes de verdade é aquilo que nos baseia, é aquilo que nós estamos em cima, é aquilo que nós estamos vivendo. E outra coisa, trazendo do texto, é que os dois, de forma igual, ouviram. Aquele que é considerado insensato pelo texto, também ouviu. Os dois homens ouviram. E a tempestade foi para os dois. Só que cada um construiu aonde convinha, aonde achava melhor. E muitos de nós, muitos, estamos dentro da igreja, ouvindo todos os dias e não fazemos nada a respeito. Estamos aqui todos os cultos, estamos aqui toda quarta, todo domingo, escola bíblica, e reuniões, e tudo aquilo. Estamos ouvindo e estamos achando que a coisa está bonita. Estamos ouvindo e estamos mudando nada. Por isso a pergunta lá no começo, aonde está o fundamento da sua casa? Reflita nisso nessa noite. Aonde está o fundamento da sua casa? Será que quando eu escuto algum rala, alguma chamada de atenção, como que eu me comporto? Como que eu reajo? Quando eu sinto o Espírito Santo dentro de mim falando, como que eu ajo? Como que eu reajo? Quando o Espírito Santo move, fala, não faz isso, faz assim, e eu vou lá e faço o contrário. Aonde está o fundamento? Aonde está a base? E o que faz diferença na nossa vida não é só ouvir, é praticar aquilo que a gente está ouvindo aqui todos os cultos, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Palavra do Senhor dita todos os cultos aqui. O que mais importa não é só ouvir, porque como nós falamos, ouvir, todos escutam, todos aqui estamos escutando. E a prática? E executar aquilo que a gente está ouvindo? A diferença nisso que a gente enxerga de alguém que tem a sua casa sobre a rocha para aquele que tem sua casa sobre a areia, é obediência também. É entender que, sim, eu tenho minhas falhas, sim, eu sou pecador, eu não estou isento de errar, eu não estou isento de fazer alguma coisa errada, eu não estou isento de pisar na bola. Só que o constrangimento daquele erro mexe tanto com a gente que a gente imediatamente já cai a ficha que errou. E volta atrás e conserta, se acerta com Deus. O pastor fala tanto disso, de se acertar com Deus. Acerta, irmão, nessa noite com Deus. Reconhece onde está pisando na bola, reconhece onde está errando. Reconhece que às vezes não consegue se submeter à liderança. Reconhece que não consegue ouvir. E o principal, mude, transforme-se, confie em Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos modificar. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Nós, por nós mesmos, talvez fique um pouco ali, como nós falamos, né, quando não está tendo tempestade, fica temporário, não avança. Lucas 6,46, né, tradicional. Nós falamos tanto aqui. Jesus falando, porque me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Conhecer sem praticar. Se eu conheço a palavra, porque é estudado aqui todo culto, toda escola bíblica, estudamos, aprendemos, sentamos para ouvir. Se eu conheço isso, se eu escuto isso, mas eu não pratico, isso é um engano espiritual tremendo. Ora, irmãos, daqui a pouco a gente está começando a conduzir pessoas sendo aquele outro que Jesus diz tanto, né, um cego guiando outro cego. Se eu só conheço, mas não pratico e quero liderar pessoas sem praticar, vira um cego governando, guiando o outro, na beira de um abismo. Quantos de nós, às vezes, estamos tentando ser guiados ou guiar alguém sendo cego, beirando abismo, pisando na beira, bem na beirinha.
Porque ouvir sobre um exemplo de obediência, ouvir sobre perdão, nós escutamos aqui, tanto de perdoar como de ser perdoado, é fácil. Agora, será que eu realmente estou fazendo isso? Eu estou pedindo perdão quando eu erro? Ou eu perdoo alguém quando erra comigo, de verdade? Eu oro por essa pessoa, às vezes errou comigo. Eu tenho o coração limpo para perdoá-la? Ou só perdoo na frente dela, mas nas costas eu falo tudo e mais um pouco? Quanto é difícil, irmãos, a gente sabe que é difícil. Amar o próximo, suportar com amor. Mas é muito mais difícil para aqueles que realmente não têm sua casa sobre a rocha. Muito mais difícil. Então, a questão principal é o fundamento, é aquilo que eu estou fazendo. É aquilo que eu escuto e pratico. Não só aquilo que me convém, não só aquilo que é bom para mim. Ser cristão nunca foi isso, ser bom para mim. Jesus não fez isso. Jesus, nos momentos de indecisão ali no Getsemane, não queria, mas sabia que era necessário, que era preciso cumprir a vontade do Pai. E aí sobreveio a ele tudo aquilo que nós sabemos, do Getsemane ali em diante, né, todas as humilhações, às quais ele foi sujeito, às quais ele passou. A gente sabe que nós não queremos fazer muitas coisas, mas aqueles que são transformados por Jesus Cristo, eles fazem, eles mudam o comportamento. E aí, a gente percebe que a casa daquele homem que foi prudente, ela não caiu. Mesmo com tudo que aconteceu com ela, mesmo com toda a sorte de acontecimentos que vieram àquela casa, ela ficou de pé. Talvez quebrou alguma coisa, talvez estragou alguma coisa, mas ficou de pé, ficou firme. E assim é a vida do crente. Assim é a vida do crente. Vem tempestade, dá uma balançada, mas não enverga, não quebra, fica de pé. Mesmo com as dificuldades que a vida nos impõe. Todas as lições que a gente aprende, boa parte delas na porrada. Boa parte delas sofrendo, mas o crente fica de pé diante da tempestade, porque a casa dele está sobre a rocha que é Jesus Cristo. E a casa do insensato caiu, foi embora, foi destruída, porque ele não entendia que construir a sua casa sobre uma rocha é muito mais importante do que o tamanho da própria casa. O tamanho da própria casa pouco importa. Então, tudo que você tem aqui, nesse mundo aqui, pouco importa. Tudo que você acha que você tem, que você acha que você é, pouco importa diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer o seu coração, quebrantar diante dele. Jesus Cristo quer você, quer o seu coração. Deus não prometeu em momento algum das escrituras da Bíblia que não haveriam dificuldades na nossa vida, provações, enfim, aflições, enfim, tudo, sofrimento, não tem. Mas Deus fala por diversas vezes na Bíblia que está com aqueles que são dele. Deus fala por diversas vezes que aqueles que são dele, ele estará com aqueles filhos, aqueles que são dele. E para encerrar, eu convido os irmãos a fazer uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo na vida dos irmãos. Analisar, fazer uma reflexão de quais são os fundamentos da nossa vida, aonde nós estamos colocando nossa casa, como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Eu sou obediente, eu reconheço que eu estou errado, como que eu estou vivendo? Quais são os comportamentos que eu estou tendo? Porque talvez construir uma casa em cima da areia seja muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Só que ela não subsiste durante muito tempo. Que nós possamos entender
que Jesus Cristo é o único fundamento, a única base para a salvação, para a vida eterna. Não tem nada que a gente possa fazer, nada, não tem trabalho nenhum que a gente faça que vai nos dar como premiação a vaga lá no céu. Nada. É Jesus Cristo que nos salva pela sua graça. E que nós possamos entender que a base da nossa vida, que a base da nossa existência, que a base de tudo aquilo que nós fazemos precisa ser voltada para Jesus Cristo na cruz. Que Jesus Cristo seja, irmãos, o centro, seja a base da nossa vida. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti. Jesus Cristo, Pai, entendemos, Pai, que o Senhor é a base, Pai, da nossa vida. O Senhor é o alicerce da nossa casa. O Senhor é o fundamento da nossa casa, Pai. Teremos dificuldade, Jesus, teremos nossas lutas, teremos nossas batalhas, mas entendemos, Jesus Cristo, que o Senhor está conosco. Entendemos, Jesus, que o Senhor está conosco, com o Teu povo, Pai. Abençoa-nos, Pai, que nós possamos compreender, Pai, que sem o Senhor em nossa vida nós não conseguimos avançar. Pai, diante de Ti coloco, Pai, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, te damos graça, Pai. Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Te dizemos